Chegou a hora de financiar seu imóvel e você só pensa no trabalho que isso vai dar? Não se preocupe, Casas Crédito está aqui para te ajudar. Com a Casas Crédito, você simula o financiamento com os principais bancos sem precisar ir de porta em porta. Também compara as taxas bancárias para escolher o melhor negócio para você. Conta com auxílio de especialistas para te guiar passo a passo nos processos. Financia até 90% do valor do imóvel e com mais de 30 anos para pagar. Viu só como ficou fácil financiar seu imóvel? Conheça Casas Crédito e dê adeus à burocracia. Era imóvel, agora é casas. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Paulo Bicudo, eu sou responsável pela área de crédito do Casas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e, de antemão, eu agradeço a participação de todos. Sei que é um horário aí que já deve estar todo mundo em casa já para descansar, mas é muito importante o que a gente tem para falar hoje. A gente vai falar sobre os próximos passos, né, relativos aí à entrega do empreendimento Ville Romani, com todas as questões que envolvem o financiamento bancário, e a gente preparou aqui uma apresentação com alguns pontos importantes, tá? Então a gente vai apresentar tudo isso, e no final a gente vai deixar um momento aí, um espaço aberto para que vocês enviem nos comentários perguntas, né, que eventualmente alguma dúvida que fique, para que a gente sane todo o questionamento e vocês se sintam aí totalmente confortáveis para poder iniciar o processo, saber o que vai acontecer dali para frente, tá bom? Então, bom, vou compartilhar com vocês a minha tela, só um momentinho. Então, vamos seguir em frente agora, só um momentinho aqui. Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, do Casas, né, o Casas Crédito, a nossa empresa, o que nós fazemos, né, qual que é o objetivo, o objeto do nosso trabalho, né? Então, a gente é uma assessoria de crédito imobiliário, a gente é certificado pelo Banco Central, a nossa atividade, ela tem uma série de regras e de condições para poder ser executada, né? Então, o nosso papel é justamente intermediar, fazer esse papel de intermediação entre o cliente, banco e incorporador, para que todo o processo de financiamento se desenrole aí com toda tranquilidade. E nós somos contratados pelo Estilo Fontana para auxiliar todos os clientes que pretendam fazer a quitação da unidade através de financiamento no empreendimento Ville Romani, tá? Então, nossa empresa conta com profissionais aí com mais de 20 anos de experiência no mercado. Eu não tenho tanto ainda, eu estou quase no 15º ano já no mercado imobiliário, mas, enfim, a gente tem aí, conta com uma série de profissionais aí que vão auxiliá-los aí em toda a jornada do processo. A gente fala muito no foco, né, que a gente tem em transparência, segurança, velocidade e qualidade, tá? Mas trazendo isso para o mundo real, né? A gente fala muito na transparência porque a gente oferece para vocês o acesso a uma plataforma em que vocês conseguem enxergar todas as etapas do processo de financiamento, vocês conseguem contatar os nossos analistas pela plataforma a qualquer momento que vocês tiverem dúvida, pelo WhatsApp. Então, vocês têm acesso, né, às informações, independentemente de conseguir falar com alguém, tá? Então, pela própria plataforma, vocês conseguem consultar os dados do processo de vocês e etc. O ponto relacionado à segurança é porque a gente está no momento agora aí de implantação, né, vamos dizer assim, de vigência total da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda a nossa plataforma ela foi desenvolvida já pensando na LGPD. Então, toda a informação que vocês colocam ali, toda a documentação, ela trafega, ela viaja com toda a segurança necessária, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E pelo fato da gente ter a nossa própria plataforma, a gente acaba conseguindo fornecer um trabalho com mais velocidade e mais qualidade, né? Porque a gente sabe que a maior parte aí das pessoas que estão fazendo a aquisição de imóvel, muitas vezes é a primeira aquisição de imóvel. Então, o cliente, às vezes, ele não tem um parâmetro para falar se aquele processo de financiamento, né, se ele foi bom ou se ele foi ruim. Então, o papel principal que a gente tem aqui hoje é justamente poder alinhar essas expectativas para que vocês, ao final do processo, consigam entender. Falar, olha, realmente aquilo que foi combinado foi o que foi feito, etc.,
e, por consequência, ter uma experiência excelente aí na jornada do processo de financiamento, tá bom? Bom, então, a gente vai conversar sobre alguns temas aqui, então, as vantagens de fazer o processo conosco, vou explicar o passo a passo do processo de financiamento, vou passar para vocês uma visão geral das taxas e as condições que os bancos têm praticado hoje, vou alinhar com vocês também um cronograma geral, baseado em alguns eventos, né, que vão acontecer aí nas próximas semanas, vou mostrar para vocês algumas telas da nossa plataforma, vou falar de tarifas e despesas envolvidas no processo de financiamento, e depois eu vou abrir para vocês mandarem aí comentários, né? Na verdade, vocês podem já enviar os comentários, e aí ao final da explicação, a gente projeta aí as perguntas e eu respondo uma a uma, tá ok? Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta que a maior parte dos moradores fazem, né, quando uma assessoria de crédito como a nossa é apresentada, é o porquê que eu devo fazer o processo com a Casas Crédito em vez de fazer o processo por conta própria, com o meu próprio gerente, que eu já conheço há muito tempo, que eu tenho relacionamento e etc. Né? Então, em primeiro lugar, a gente coloca que nós somos a empresa contratada pelo Estilo Fontana. Então, isso denota, né, que há um elo de confiança entre a gente, né, e é interesse total da incorporadora que o seu processo saia o quanto antes, que você fique satisfeito, e há um consenso geral das incorporadoras que, para que isso aconteça, é importante ter uma assessoria envolvida no processo, tá? Porque o processo de financiamento em si, muitas vezes, né, como eu disse, às vezes é a primeira aquisição de imóvel financiado que as pessoas estão fazendo, às vezes fica com a impressão de que o processo é apenas a aprovação de crédito, né? Existe toda uma burocracia que vai até o registro do contrato, né? Então, o nosso papel é justamente acompanhá-los e ficar responsável por todo esse trâmite, desde esse primeiro momento agora, até o registro do contrato em cartório. E isso, né, não vai gerar nenhum custo para vocês. O nosso serviço é totalmente gratuito, né, não tem nenhum tipo de custo de serviço, né, relacionado à nossa atuação no processo. E como eu disse, tá, a nossa responsabilidade ela vai agora, desde esse primeiro momento, em que a gente vai auxiliá-los a escolher o melhor banco, aquele que se indica melhor ao perfil de cada um, e vai até a parte de registro do contrato em cartório. Outro ponto importante é que a gente tem contato direto com o incorporador, né? Então, eu comentei no início que a gente faz a intermediação entre o cliente, entre o banco e entre o incorporador. Então, e o cartório também, né? Acabei esquecendo de colocar essa parte no processo. Então, a gente tem 4 partes no processo e a gente está ali no meio, né? Tratando ali de todas as frentes, cuidando de todos os trâmites, para que, de fato, vocês possam focar em coisas mais importantes, aí, como a mudança, a reforma do apartamento, e deixe com a gente aí essa parte aí relacionada à concessão do crédito e ao registro do contrato em cartório, tá bom? Um outro ponto muito interessante é que a gente, né, pelo fato de sermos uma assessoria especializada em crédito imobiliário, a gente não lida diretamente com agências. Então, quando a gente trata um processo de financiamento, a gente faz esse processo com as plataformas de habitação dos bancos, né? Então, Itaú, Bradesco, Santander, né, Caixa Econômica, eles têm plataformas de crédito, então isso agiliza, né? Porque quando você eventualmente procura o gerente na agência, ele tem outras demandas para tratar, ele tem conta para abrir, seguro para vender, capitalização, tem várias outras metas, e eventualmente, né, o crédito imobiliário nem sempre é a prioridade dele. Então, a gente lida com as áreas que cuidam especificamente de crédito imobiliário e que tem como única prioridade, único escopo, trabalhar com crédito imobiliário dentro dos bancos, tá bom? E a gente também tem uma vantagem, né, pelo contrato de compra e venda de vocês, né, e é o que o mercado, as incorporadoras fazem em geral, e é o correto, né, o que mostra, assim, o que exige toda a segurança no processo, é que vocês recebam as chaves após o registro do contrato em cartório. E a gente tem a possibilidade do cliente que optar por fazer o processo conosco, em vez de ter que aguardar o registro inteiro, a gente já pode, a partir do momento que tiver o contrato de financiamento assinado, o pagamento do ITBI, o pagamento do registro, com o protocolo do cartório em mãos, a gente já consegue solicitar a entrega das chaves. Então, isso acaba
encurtando o prazo de entrega das chaves aí em torno de 20 dias aproximadamente, tá bom? E, obviamente, né, isso é uma mera liberalidade aí da incorporadora que se aplica para os clientes que optarem por fazer o processo conosco, porque aí a gente assume a responsabilidade, né, de concluir o processo de registro e, por conta disso, né, pela confiança que a Estilo Fontana tem no nosso trabalho, a gente consegue encurtar o prazo aí de entrega das chaves para vocês. Bom, falar um pouquinho agora das próximas etapas. Amanhã, até o horário do almoço, vocês devem receber um link, vocês vão receber um link por WhatsApp e por e-mail também, para que vocês façam acesso à nossa plataforma e vocês possam dar início ao processo de financiamento de vocês, tá? Quando vocês acessarem a plataforma, então a gente está colocando aqui como primeira data importante o envio da documentação, né, dos documentos que a plataforma vai solicitar para cada um de vocês, dependendo do perfil, o envio desses documentos até o dia 17 de junho. Tá? Então, é importante que vocês façam o envio da documentação até o dia 17 de junho, para que até o dia 21 de junho a gente comunique se existe alguma pendência de documento e etc., para que isso possa ser tratado imediatamente. Tá? Antes de passar para vocês a próxima etapa, eu acho que faltou uma explicação. Existe um cronograma dentro de todo empreendimento que na verdade, são alguns marcos, né, que a gente tem que definem quando a gente pode começar a contratar o financiamento. Tá? Então, basicamente, a gente tem a questão da emissão do habite-se, né, que está previsto para acontecer aí no final do mês, mas, obviamente, como depende da prefeitura e etc., pode ser que exista alguma oscilação aí de prazo, mas, obviamente, todos serão avisados, né? Então, a gente tem esse primeiro evento, que é a emissão do habite-se, e depois da emissão do habite-se, a gente tem a individualização das matrículas no cartório. Quando as matrículas forem individualizadas, esse é o momento que a gente pode iniciar a contratação do financiamento. Então, até a gente ter a matrícula individualizada, a ideia é que a gente deixe tudo preparado para que, a partir do momento que a matrícula seja individualizada, a gente comece, de fato, a tratar a fase de finalização dos processos e emitir os contratos o quanto antes, tá? Mas, de fato, a gente vai precisar esperar até a matrícula individualizada para a gente poder seguir com a contratação do financiamento. Então, essa pode ser uma pergunta, né, que façam. Por que a gente já não contrata o financiamento agora? Então, é porque a gente tem que esperar essa documentação, tá? O habite-se, que é emitido pela prefeitura, e as matrículas individualizadas que são emitidas após o habite-se pelo registro de imóveis competente, tá bom? Bom, a gente colocou então aqui, né, que a gente tem a previsão do habite-se para o dia 30/6, e a ideia é que, enviando a documentação até o dia 17, a gente já tem um retorno da aprovação de crédito de vocês até o dia 1º de julho, tá? Então, ter um retorno do banco que vocês escolheram informando, olha, o cliente morador da unidade X tem o crédito aprovado em tal valor, esse valor ele é suficiente para financiar o saldo devedor, se ele não for suficiente, o cliente já tem que ficar ciente que ele tem a diferença para pagar, se for de aceite dele, ou se ele quiser procurar uma outra instituição, mas a ideia é que a gente já tem até o dia 1º o crédito aprovado e a definição por qual banco vocês pretendem seguir com o processo, tá bom? Depois, a gente vai ter essa etapa, que é a geração de formulários, tá? Que a nossa ideia, desculpa que eu até passei um pouquinho antes aqui, a nossa ideia é que vocês definam, né, entre o dia 1º, e vou colocar aí até o dia 15 aproximadamente, definam por qual banco que vocês pretendem seguir o processo, para que até o dia 21 de julho a gente encaminhe para vocês o kit de contratação de cada banco. Então, quando vocês pedem para um banco aprovar o crédito, para fazer uma análise do perfil de vocês, não há nenhuma formalização no sentido de que vai haver uma contratação de financiamento com aquele banco. E aí, a gente precisa sinalizar para o banco que a gente vai contratar o financiamento em nome de vocês. E aí, é nesse momento, quando a gente faz a geração desse kit de formulários, a gente encaminharia isso para vocês até o dia 21 de julho, para que a gente tenha, no dia 28 de julho, a entrada desses processos dentro do jurídico do banco, tá? Então, a gente encaminhar para o jurídico do banco até o dia 28 de julho as propostas, né, a formalização de que vocês pretendem seguir com o banco A, B ou C, tá? E a previsão da emissão da matrícula, ela é de 45 a 60 dias após o habite-se.
Então, a gente está falando aqui que, emitindo eventualmente o ABITSE no dia 30 de junho, a gente deve ter até o final do mês de agosto a emissão das matrículas, para aí sim a gente poder ter aqui a emissão dos contratos, que a gente está contando aqui, que eles ocorram aí até o dia 31 de agosto. Obviamente que todas essas datas dependem da data de emissão do ABITSE, da data de emissão da matrícula individualizada, e havendo qualquer oscilação aí de prazo, vocês serão comunicados, tá? Porque, como eu disse, a gente depende aí de prefeitura e cartório nessas etapas do processo. Mas é importante que tudo aquilo que cabe a nós, né? Quando eu digo nós, eu falo casas e falo vocês moradores, tudo aquilo que cabe a nós, vamos fazer, vamos antecipar, vamos deixar pronto, para que assim que saia a BITSE, que saia a matrícula, a gente encaminhe as últimas documentações para os bancos, para que a gente possa finalizar a contratação de vocês, tá bom? E aí, depois da emissão do contrato, a gente tem a assinatura do contrato, após a emissão, a gente tem a parte de assinatura, o pagamento das despesas e a liberação das chaves, tá? Como que funciona essa questão da liberação? A liberação, ela só vai acontecer depois que for instituída a assembleia de condomínio. Então, a gente tem a emissão da BITSE, tá? A incorporadora vai entrar em contato com vocês, muito provavelmente aí, eu acredito que em torno de 30 dias, mas isso é um detalhe que eles passam depois, mas depois que a gente tem a emissão da BITSE, tem a instituição no condomínio, e para que a gente possa solicitar essa liberação das chaves, tem que ter ocorrido já a instituição do condomínio, tá? Então, ocorrendo a instituição do condomínio, a gente assinando o contrato de financiamento, pagando a escritura, dando entrada no cartório, né, tendo o protocolo de entrada no cartório, a gente já pode solicitar a liberação das chaves para vocês, tá bom? Bom, eu queria passar para vocês agora uma visão geral, né, dos principais bancos. Aí. Então, vamos lá. Então, a primeira observação que eu fiz foi esse ponto aqui de pasta-mãe, né? O que é ter a pasta-mãe? A pasta-mãe é a gente ter a documentação do empreendimento internalizada, tá? Então, é um ganho que a gente tem no prazo do processo se a gente tem a pasta-mãe de cada banco, e a gente não consegue ter a pasta-mãe da Caixa, porque a Caixa Econômica ela exige matrícula individualizada para que a gente tenha essa pasta-mãe. Então, não faz sentido a gente esperar a individualização da matrícula para ter a montagem dessa pasta dentro da Caixa. Agora, nos demais bancos, a gente está verificando, tá? Então, nos próximos dias, a gente deve dar um retorno para vocês, para que vocês consigam, para que a gente consiga ter uma celeridade maior no processo em decorrência dessa análise prévia que o banco já vai fazer, né? Ele já vai vistoriar todas as unidades, ele já vai deixar a documentação da incorporadora pronta para que a gente possa seguir com o processo de financiamento de uma forma mais célere e ter a matrícula como marco final, vamos dizer assim, e a gente consiga emitir os contratos logo após a emissão das matrículas, tá bom? Bom, eu acho que foi nessa parte que deu problema, que eu comecei a explicar aqui o comparativo entre as taxas, né? Então, eu fiz uma explicação inicial aqui, falando um pouco sobre a diferença, né, que a gente está vendo aqui dessas modalidades, da modalidade TR e da modalidade poupança, tá? O que muda basicamente de um banco para o outro? O que muda de uma modalidade para outra, né? Então, a gente tem uma modalidade que é a que os bancos costumam trabalhar já há muito tempo, que é uma taxa fixa, é uma taxa um pouco mais alta, porém, ela coloca como índice, o banco coloca como índice de correção da dívida um índice mais estável, né? Então, a gente tem essa primeira modalidade, que é uma taxa fixa, que varia aí de 6,90% até 7,5%, mais a TR, né, que tem ficado zerada aí praticamente nos últimos 3 anos, tá? Então, é uma modalidade que é mais voltada para o cliente que tem uma necessidade, uma tolerância menor para o risco, vamos dizer assim, tá? Então, para o cliente que tem necessidade de ter uma previsão maior das prestações ao longo do contrato, essa é uma modalidade mais indicada. E, do outro lado, a gente tem essa modalidade da poupança, que obviamente, aí uma taxa fixa menor, mais a correção da poupança, tá? A correção da poupança hoje, ela é calculada a partir aí de 70% da taxa Selic. Então, a gente está falando que hoje, né, no momento atual, essas taxas aí, elas estão variando aí de 6% a 6,44%. Como a gente está no momento aí a gente está numa tendência de alta da taxa Selic, né, já estão falando que a Selic vai ficar
até o final do ano pode chegar em 5,5%, no ano que vem 6,5%, a gente está falando que é provavelmente uma taxa que vai ficar mais alta do que essas outras modalidades que a gente está, dessa outra modalidade que a gente citou, né, que é a modalidade da TR. E um outro ponto que é muito importante é o seguinte, né, a taxa Selic ela é um termômetro para demonstrar aí as taxas que os bancos vão aplicar nos empréstimos de uma forma geral, tá? E até cerca de 3 meses atrás a gente estava com a taxa Selic a 2% e hoje ela já está em 3,5%. Essas taxas que os bancos estão oferecendo na modalidade da TR ainda são taxas da época da Selic a 2%. Então é muito importante que vocês iniciem o processo de vocês o quanto antes, porque a partir do momento que a gente tem a carta de crédito aprovada, até o vencimento dessa carta, que normalmente são 90 dias, o banco costuma manter a validade dessas condições para que você possa contratar o financiamento até o fim da validade da carta de crédito com a taxa que foi aprovada no momento ali da primeira aprovação, tá? Então, por isso que é importante que vocês deem entrada o quanto antes no processo de financiamento para aprovar o crédito com a taxa, porque com essa taxa vigente, porque os bancos já informaram que vão aumentar a taxa em breve. Não tem data informada, mas é um efeito dominó, né? Um banco aumenta, os outros vão na sequência, tá bom? Então, isso deve acontecer nas próximas semanas, meses, dias, eu não consigo especificar, tá ok? Bom, agora falando um pouco das condições dos bancos, a gente tem aqui, e é uma ordem meramente aleatória, tá? A gente tem aqui em primeiro lugar o Banco Itaú. O Banco Itaú, ele permite que você financie até 90% do valor do imóvel, ele permite que você faça a inclusão das despesas, né, das tarifas de ITBI, de registro, para cada um, para que vocês possam ser reembolsados, né, dos custos que vocês vão ter com as tarifas de contratação do financiamento. E o Itaú exige que, para você poder contratar um financiamento, você seja apenas correntista, para que você possa emitir o contrato, tá? Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem: a conta tem que ter alguma coisa em especial? Não, ela tem que ser uma conta corrente. Pode ser uma conta corrente que você abriu pelo celular, que não tem tarifa, pode ser uma conta que você já usa há muito tempo, mas precisa ser uma conta corrente. Não pode ser conta salário, não pode ser conta poupança e não pode ser conta de pessoa jurídica. Tem que ser uma conta corrente de pelo menos um dos participantes do processo. Então, se você está comprando apartamento em 2 pessoas, pelo menos uma delas tem que ser correntista do Banco Itaú, para você poder contratar o financiamento pelo Banco Itaú, tá bom? Na sequência, a gente tem o Banco Bradesco, né, que tem uma taxa balcão de 6,9 mais TR, ou a modalidade de 3,95 mais poupança, que hoje está dando 6,4%. O Bradesco, ele financia até 80% do valor do imóvel, ele permite também a inclusão das despesas, só que o Bradesco, ele tem uma peculiaridade. Para a gente poder solicitar uma aprovação de crédito, ou seja, sem compromisso nenhum, para a gente poder testar se o cliente tem crédito aprovado no Bradesco ou não, é necessário que também um dos compradores seja correntista, tá? As mesmas regras que eu falei de tipo de conta, pode ser conta sem tarifa, etc., mas tem que ser uma conta corrente pessoa física, tá? Só para deixar claro, o Itaú, ele pede conta para que seja emitido o contrato. Então, a gente pode submeter o perfil do cliente à análise, para o Itaú falar se aprova ou não aprova o crédito. No caso do Bradesco, o cliente precisa ser correntista para o Bradesco dar esse parecer, se ele vai aprovar o crédito ou não, tá bom? A gente tem também o Santander, que hoje está trabalhando com taxa de 6,99 mais TR. O Santander, ele não tem taxa poupança. A gente tem, o Santander, ele dá a possibilidade de financiar até 80% do valor do imóvel, mais 5% para as despesas de financiamento, tá? Então, até 80% destinado para o incorporador, mais 5% em caráter de exceção, tá? Esses 5% não são automáticos, mas ele tem essa condição de aprovar mais 5% para ser utilizado exclusivamente nas despesas de contratação. Obviamente, também é um banco que permite a inclusão dessas despesas, e o Santander, ele exige que o cliente tenha uma conta corrente com relacionamento para a emissão do contrato. O que significa isso? O Santander, ele oferece essa taxa, o que eles chamam de taxa bonificada, tá? Então, para o cliente manter essa taxa durante todo o contrato, ele precisa ter uma conta corrente com relacionamento. Então, basicamente, é uma conta corrente
com um cartão de crédito, o cliente precisa manter R$1.000 em poupança, não são depósitos constantes, é apenas ter o valor de R$1.000 em poupança durante toda a vigência do contrato, e ele precisa ter um produto, que aí depende, se ele for assalariado, ele precisa ter a conta salário no Santander, ele precisa receber o salário no Santander, e se ele não for assalariado, ele precisa ter um produto entre vários, aí varia, pode ser seguro residencial, seguro de vida, título de capitalização, tem alguns pontos lá, alguns produtos que o Santander oferece para o cliente, e aí divide-se nessas duas possibilidades, se for assalariado ou não. Se o cliente atender essas condições, ele pode fazer a contratação com essa taxa bonificada do Santander, que é de R$ 6,99. Se o cliente deixar de ter essas condições ao longo do contrato, o Santander ele faz um aviso, né, e o cliente não regularizando essa situação, ele pode ter a taxa do contrato alterada, e aí vai para uma taxa de aproximadamente 10% ao ano, se o cliente deixa de ter alguma condição. Óbvio que não é uma coisa automática, tá? Não é assim, deixei de ter o cartão de crédito, no mês seguinte o Santander aumenta a taxa. Então eles fazem uma análise a cada 6 meses dessa situação, e eu nunca tive, sinceramente, nenhum cliente que me ligou, depois de vários processos que a gente fecha no Santander, né? Nenhum cliente que me ligou para falar, olha, eu tive esse problema, aumentar a minha taxa. Então eu entendo que o Santander ele faz diversos avisos para alertar o cliente antes de ter qualquer alteração, tá? Então, ainda que seja uma taxa de R$ 6,99, o Santander ele tem um ponto muito interessante, que é o seguro de vida. Todo financiamento obrigatoriamente carrega dentro dele 2 seguros, né? Um seguro é um seguro de danos físicos ao imóvel, então, se eventualmente acontecer algum tipo de catástrofe, né, com o imóvel, entre várias possibilidades elencadas, a seguradora ela quita o seu saldo devedor junto ao banco. E da mesma forma, se houver falecimento, né, dos responsáveis pelo pagamento da dívida, então, quando o banco ele faz a análise de crédito do cliente, ele pactua, né, quantos % da renda de cada um responde pela renda familiar. Então, vamos supor que o comprador A tenha 70% da renda familiar e o comprador B tenha 30% da renda familiar. No caso de falecimento de um dos dois ao longo do contrato, a seguradora ela quita o percentual de responsabilidade financeira de cada um no pagamento do imóvel, tá? O que quer dizer isso? O imóvel, ele por padrão, ele teoricamente é 50% de cada um, tá? Sem qualquer distinção, a menos que seja estipulado algo diferente, mas por padrão é 50% para cada um. Porém, para fins de seguro, o banco faz essa análise para atribuir qual que é a capacidade de cada um e qual que é o percentual que cada um responde no seguro residencial, tá? Então, eu expliquei tudo isso para chegar nesse ponto forte que o Santander tem, que é justamente esse seguro de vida, ele é mais barato ao longo do contrato do que as outras seguradoras que os outros bancos utilizam, porque esse seguro, ele é reajustado a cada 5 anos, né? Então, toda vez que o comprador, né, ele faz aniversários múltiplos de 5 mais 1, então 26 anos, 31 anos, 36, 41 e assim por diante, a alíquota desse seguro, ela sobe um pouco. Então, às vezes, você vê que a sua prestação está caindo, em determinado momento ela aumenta um pouco. Continua caindo, aumenta um pouco. Continua caindo, aumenta um pouco. No Santander, ela é contínua, porque a alíquota desse seguro, ela é aplicada desde o início, a mesma alíquota. Então, por isso que a prestação, ela sempre vai cair, e isso faz com que o Santander, ele seja um banco mais barato para quem tem idades aí até 40, 45 anos, em comparação aos outros bancos, tá bom? Por fim, a gente tem a Caixa Econômica, que sempre teve a tradição de ser o banco aí mais forte em crédito imobiliário, mas de uns anos para cá, né, a Caixa, ela, enfim, tem sofrido concorrência muito forte aí dos bancos privados. Então, ela trabalha hoje com uma taxa de 7,59 mais TR, ou a modalidade poupança, que sim, ela tem uma taxa menor que a dos demais bancos, que é de 3,55 mais poupança. Existe uma outra modalidade que eu estou colocando aqui para fins de informação, né, de transparência, que é essa modalidade do IPCA, que é uma taxa de 4,25 mais IPCA. Então, assim, o IPCA já está com previsão de 5,5%, 6% esse ano, então não faz sentido nenhum contratar um financiamento pelo IPCA hoje, porque você vai terminar com uma taxa aí de 10% ao ano, né? Então, a gente tem taxa aí de 6,90, não faz sentido nenhum contratar um financiamento pelo IPCA hoje, mas é um produto que a Caixa Econômica tem na prateleira e, eventualmente, se alguém se interessar,
né, fica aqui o nosso contraponto, que é um produto que eu entendo que financeiramente ele não tem viabilidade hoje, tá bom? Bom, a Caixa Econômica financia até 80%, permite a inclusão das despesas, e assim como o Santander, ela também exige uma conta corrente com relacionamento para que você tenha direito a essa taxa, tá bom? Bom, eu queria explicar uma coisa que é muito importante, que é essa questão da inclusão das despesas, tá? Como que funciona essa questão da inclusão hoje? Alguns bancos trabalham com reembolso e outros bancos fazem o pagamento antecipado desse valor. Então, por exemplo, no caso de Itaú, Caixa Econômica, esse pagamento das despesas ele só vai ocorrer para vocês depois que o contrato for registrado em cartório. Então, de toda forma, você precisa ter esse recurso em mãos para você poder pagar as despesas de contratação e no final do processo, quando o cartório registrar o contrato, aí o Itaú e a Caixa vão liberar na sua conta esse valor como se fosse um reembolso, tá? No caso do Bradesco e do Santander, esse pagamento ele ocorre antes do registro. Então, depois que todas as partes assinarem o contrato, a gente manda esse contrato, né, para o banco e aí eles fazem a liberação das despesas de maneira antecipada. Às vezes tem o tempo, né, para vocês poderem fazer o pagamento das despesas, mas, de qualquer maneira, eu peço que vocês sejam conservadores. Se possível, disponibilizem o recurso de vocês para fazerem o pagamento dessas despesas, tá? Então, vamos supor que vocês tenham a opção de quitar um valor maior para a incorporadora agora, contando com que vocês financiem o valor das despesas. Eu peço que vocês reservem esse valor das despesas, para que vocês consigam fazer o pagamento, até para que não atrase a questão da entrada no cartório e, por consequência, a entrega das chaves para vocês. E se eventualmente vocês quiserem incluir isso no financiamento, vocês recebem esse valor aí depois dos bancos, tá bom? Bom, vamos seguir em frente aqui. Então, falando agora aqui de tarifa de avaliação, ITBI e registro, tá? Então, o que eu preciso pagar, né? O que eu tenho que pagar quando eu contrato um financiamento? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Então, em primeiro lugar, a gente tem a tarifa de avaliação. Essa tarifa de avaliação é o custo que o banco cobra pela análise técnica da operação. Então, na verdade, compreende a vistoria do engenheiro, compreende a análise jurídica do processo, né, de toda a documentação, e, por fim, a emissão do contrato de financiamento. Né? As pessoas perguntam, mas, caramba, vão me cobrar pela emissão do contrato de financiamento? Então, eu vou mostrar para vocês dois cenários. O primeiro cenário é o cliente que não contrata financiamento. Ele faz aquisição à vista, né, com recursos próprios. Nesse caso, para ele poder transferir o imóvel para o nome dele, ele vai pagar o ITBI e o registro também. Só que ele vai ter um outro custo. Ele vai ter o custo da escritura em cartório, tá? Que aí varia de estado para estado, etc. Proporcional ao valor do imóvel, tá? E ele precisa fazer essa escritura para poder transferir depois o imóvel para o nome dele. Quando você faz o contrato de financiamento, esse contrato do banco, ele tem força de escritura pública. Então, você não tem necessidade de ir a um cartório e fazer uma escritura pública para poder depois pagar ITBI e registrar essa escritura em cartório. O próprio contrato de financiamento do banco, ele tem esse fim, ele tem essa validade. Então, obviamente, como é um instrumento que exige uma responsabilidade muito grande, o banco ele cobra, obviamente, por essa operação. Esse valor de tarifa de avaliação, ele varia de banco para banco, mas ele fica em torno, né, de R$ 3.100 a R$ 3.420, tá? Esse é o custo que os bancos têm aplicado hoje. Então, Santander, Itaú, Bradesco é por volta de R$ 3.100, e no caso do Itaú, a tarifa está hoje em torno de R$ 3.420. Esse valor ele é debitado no momento da emissão do contrato. Então, depois que você escolhe o banco que você quer seguir, depois que você dá autorização para emitir o contrato, aí sim, essa tarifa ela é debitada da conta. A única exceção é Caixa Econômica, que o cliente ele precisa pagar de maneira antecipada R$ 750 para que o engenheiro faça a vistoria, e o restante ele paga no momento da assinatura do contrato, ali direto na agência que estiver fazendo o processo, tá bom? Bom, nós temos depois o ITBI, que é um imposto municipal. Ele tem um cálculo um pouco complexo. Eu vou tentar resumir para vocês aqui de uma maneira clara, mas se vocês quiserem ser conservadores ao limite, para não faltar valor, né, a Prefeitura de Florianópolis ela aplica aí a alíquota de 2% para o pagamento do ITBI, tá? Porém, quem está fazendo financiamento tem um desconto. Então,
até o limite de R$190 mil de financiamento, a prefeitura ela cobra 0,5% até R$190 mil. Então, se você está adquirindo, vou tentar exemplificar, se você está adquirindo um imóvel de R$290 mil e você vai financiar R$200 mil, até R$190 mil de financiamento, tá? A prefeitura cobra 0,5% desse valor, e o restante do valor do imóvel, que seria 110 mil, seria mais, seria 200 mil, falei 390, né? E os outros 200 mil para completar os 390, ela cobra 2%. Então, em linhas gerais, considerando que o valor do financiamento, tá? É 0,5% sobre o valor financiado, até 190 mil aproximadamente, e o restante é 2%, tá? Então, isso aí vai gerar cálculos diversos, distintos aí para cada um de vocês, mas se vocês quiserem ser conservadores ao extremo, aí vocês vão ter um custo aí de aproximadamente 2%, tá bom? Depois a gente tem o registro, então o registro, depois que o contrato está assinado por todas as partes, o ITBI está pago, a gente precisa levar esse contrato para registro, ele é feito em um cartório específico, tá? Então, cada imóvel, ele tem uma região que ele é atendido por um cartório específico, então a gente não pode escolher cartório, tá? É um cartório já pré-determinado para a gente poder fazer esse procedimento, e o custo também é tabelado pelo Estado, tá? Eu vou confirmar para vocês isso nos próximos dias, mas eu conversei hoje, né, com o pessoal de Santa Catarina, eu estou em Porto Alegre, tá, gente, para falar para vocês, a nossa empresa é de São Paulo, eu estou em Porto Alegre, a gente tem estrutura em vários locais do país, inclusive aí em Santa Catarina também, mas só para deixar claro, né, eu conversei hoje cedo com uma pessoa responsável do cartório de Santa Catarina, eu vou validar essa informação com vocês nos próximos dias, mas pelo que eu verifiquei, o registro ele deve ficar no máximo por volta de 3.200 para cada um de vocês. Obviamente que se vocês optarem, se estiverem fazendo a primeira aquisição de imóvel, tem lá um desconto de 50%, que a gente vai explicar para vocês como que funciona no momento da assinatura. Então, quando vocês forem assinar o contrato, tem lá uma declaração que vocês preenchem falando que é a primeira aquisição de imóvel e etc. Mas aí a gente entra nesse detalhe um pouquinho mais à frente, tá? Toda forma de pagamento disso, o ITBI é uma guia, o registro a gente está verificando com o cartório se o depósito pode ser feito direto na conta deles ou se vai ter que ser pago por cheque nominal ao cartório. A gente vai alinhar com vocês isso ao longo do processo, tá? Mas em linhas gerais, as despesas que vocês vão ter durante a contratação são essas, para vocês poderem aí se programar aí, né, para que consigam fazer o pagamento disso logo após a emissão do contrato, tá bom? Bom, então, em linhas gerais, gente, a gente falou aqui de algumas etapas, né? Então, aqui a gente tem um cronograma com todas as etapas do processo, e aí a gente tem aqui, então, alguns marcos que eu gostaria de relembrar. Então, a gente está combinando aqui que até o dia 17, vocês vão disponibilizar na nossa plataforma os dados e a documentação de vocês, para que a gente retorne até o dia 1º de julho com a aprovação de crédito, para que a gente consiga enviar até o dia 21 de julho o kit de contratação do banco que vocês escolherem para seguir em frente com o processo, e a gente internalize dentro do banco esse kit de contratação até o dia 28 de julho, e dessa maneira a gente consiga até a emissão dos contratos até o dia 31 de agosto, lembrando que a gente depende, né, da emissão do habite, da emissão da matrícula para a gente poder cumprir esses eventos, e havendo qualquer mudança, alteração ao longo do caminho, a gente vai comunicar a todos vocês, tá bom? Bom, vocês vão receber amanhã por e-mail ou por WhatsApp o acesso à nossa plataforma, tá? E aí é extremamente importante que, se eventualmente algum de vocês ainda não deu autorização para Estilo Fontana para compartilhar o dado de vocês conosco, é extremamente importante que vocês enviem essa autorização, porque nós não vamos poder entrar em contato na verdade, a gente nem tem os contatos, né, dos clientes que não deram um aceite no termo da LGPD, né? Então, hoje é uma exigência legal, é uma questão bastante burocrática, mas a gente não consegue ter acesso aos dados do cliente e, por consequência, a gente não consegue enviar o convite à plataforma para o cliente que não deu aceite no termo da LGPD, tá? Então, por isso, se eventualmente alguém aqui na live não tiver feito isso ainda, procure a Estilo Fontana a partir de amanhã para que possa autorizar esse compartilhamento das informações, tá bom?
E aí vocês vão acessar a nossa plataforma, ela é bem intuitiva, vocês vão receber um código por SMS para poder validar, né, o código de acesso. Quando vocês entrarem na plataforma, vai aparecer lá o valor do saldo devedor de vocês, o valor de compra e venda. Fiquem tranquilos se eventualmente o valor do saldo devedor apresentado na plataforma estiver diferente do saldo devedor que vocês têm atualmente, porque existe, obviamente, um delay, né, entre os pagamentos que vocês fazem, né, as parcelas que vocês pagam e a baixa no nosso sistema. Não se preocupem que isso não vai interferir no processo de vocês, porque vai ter um determinado momento, que eu estou até mostrando aqui, eu tenho uma linha do tempo aqui, tem um determinado momento que a gente faz uma confirmação de valores detalhada, né, com vocês. E aí, nesse momento, a gente vai bater na vírgula, valor a valor, para que o contrato de financiamento ele seja emitido dentro do valor necessário, tá bom? E aí, então, na nossa plataforma, vocês conseguem ter lá vocês vão verificar, né, a unidade, o valor de compra, o valor do saldo devedor, vão preencher algumas informações, vão informar se vocês são assalariados, empresários, autônomos, se vocês têm relacionamento com algum desses bancos, se vocês pretendem utilizar fundo de garantia e qual o valor do fundo de garantia de vocês. Inclusive, tem um link aqui para vocês poderem acessar a plataforma da Caixa para levantar o extrato do fundo, caso vocês não tenham. E aí vocês vão passar já para a parte de envio da documentação. Então, a plataforma ela é inteligente, ela mostra exatamente quais documentos vocês precisam enviar, tá? E aí tem lá todo o informativo, se o documento está em análise, se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. A gente, inclusive, coloca modelos de documentos, tá? Para vocês saberem o formato exato que isso precisa ser enviado. E vocês podem acessar a plataforma pelo celular, podem tirar foto do documento, podem acessar pelo computador, mandar o documento escaneado em PDF, da maneira como ficar mais prático para cada um de vocês, tá bom? E vocês também têm a possibilidade de simular o financiamento. Então, vocês conseguem verificar as condições, comparar entre um banco e outro, para que, enfim, vocês possam tomar a decisão se querem fazer pela TR, pela poupança, e, de fato, poderem escolher a melhor condição para vocês. Vocês podem simular à vontade, podem fazer 20, 30 simulações, tá? E aí todas as simulações que vocês fazem, elas ficam salvas. Então, se vocês quiserem voltar para a quinta simulação, vocês voltam para a quinta simulação para, de fato, escolher, né, no final, selecionar qual que é o banco que vocês querem seguir, e aí vocês avisam aqui para a nossa equipe, né, o interesse de vocês, para a gente poder sequenciar o processo, tá bom? Bom, tem uma parte que eu considero muito importante e eu fico muito orgulhoso de poder compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês conhecem essa ONG, a Teto, né? A Teto é uma organização que tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade por meio de construção de moradias emergenciais e desenvolvimento de programas e projetos comunitários, tá? Então, essa daqui é uma foto da nossa equipe do Casas. A gente participou de um final de semana em que a gente foi auxiliar a equipe da Teto a construir várias casas em uma comunidade carente, né? E a gente fica muito orgulhoso que todo o processo de financiamento que é feito pela Casas Crédito, a gente doa R$50 em nome do cliente, em nome de vocês, tá? Vocês não têm nenhum custo a mais com isso, mas se vocês se interessarem, né, pelo trabalho que essa ONG exerce em diversas partes do Brasil, vocês podem nos procurar, que a gente auxilia também vocês a, eventualmente, poderem doar até um valor maior, e aí, obviamente, fica a critério de vocês, mas a gente fica muito orgulhoso em poder compartilhar dessa ação social aí que o Casas faz parte, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o espaço aberto agora para vocês poderem perguntar, para vocês ficarem à vontade aí com todas as dúvidas que vocês tiverem. E eu já vi que tem algumas perguntas, e aí agora a gente vai responder a todos, tá bom? Bom, vamos lá. Wagner, a construtora para de corrigir o contrato a partir de 30/6 e após essa data terá pênalti? O que você tem sobre correção, que está muito alta? De fato, Wagner, existe um padrão, e aí, normalmente, tá, as incorporadoras, elas têm uma cláusula contratual em que o seu saldo devedor, ele sofre correção pelo INCC até o momento da emissão do habite-se, e depois da emissão do habite-se, passa a ter a correção pelo IGPM mais 1%, isso varia de contrato para contrato, né? A gente entra em detalhes aí nos próximos dias com vocês,
mas essa correção, ela não é a mudança do índice de correção, ela não é uma penalidade, ela é uma questão prevista em contrato que tem toda uma questão conceitual por trás, né? Então, a partir daquele momento, a incorporadora ela tem outros encargos, então por isso que tem essa alteração no índice de correção, né? Provavelmente quando vocês fecharam o contrato lá atrás, o IGPM ele estava mais equilibrado, a gente sabe que teve uma alteração grande, né, nos últimos meses, está bem alto o IGPM, né? A tendência agora é que ele deva se normalizar, até por conta da Selic que está sendo ajustada, né? A inflação ela deve acalmar um pouco, mas é importante que vocês vejam aí no contrato de vocês qual que é o índice que está sendo aplicado. Eu vou me inteirar disso daí, na verdade, a nossa equipe ela já tem essa informação, mas eu me inteiro também a partir de amanhã sobre esse assunto, para que vocês fiquem atentos, tá? Então, assim, não há congelamento por padrão do saldo devedor, e é importante que a gente conclua o processo o quanto antes, justamente para a gente poder acelerar o processo de financiamento, que eu estou até vendo que o Wagner está colocando esse complemento agora, que a gente possa acelerar o contrato de financiamento para evitar justamente que a gente tenha essas correções desnecessárias ao longo do tempo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Devido a ser da área financeira, já provei minha taxa com Itaú e estou travado por este período na taxa apresentada. Legal, Wagner, você levantou um ponto muito importante, que na verdade acho que foi até uma explicação que faltou minha e você deu uma deixa muito importante para lembrar isso, tá? A taxa de juros, quem tem por exemplo, muitos clientes têm taxa reduzida em algumas instituições. E às vezes o cliente ele fica com a impressão, né, até pela abordagem do gerente, que quem dá essa condição é o gerente do banco, né? É o canal de contato que ele tem. Mas quem tem direito à taxa de juros é o cliente. Então, por exemplo, eu não sei se esse é o caso, mas se você for funcionário do Itaú, por exemplo, você tem direito a uma taxa menor. Isso é atribuído automaticamente pelo sistema. Então, quando você, mesmo fazendo o processo conosco, quando dá entrada no processo ali pelo banco, etc., o banco reconhece que você é funcionário, ele já aplica uma taxa reduzida. Ou quando você tem direito a uma taxa reduzida, a gente faz essa solicitação para o banco e reduz essa taxa também, tá? Então, a mesma taxa reduzida que você tem no seu canal, teoricamente, a gente tem que conseguir também, porque quem tem direito à taxa reduzida é o cliente, tá? Então, eu não sei se a gente vai conseguir algo melhor, mas pelo menos a mesma coisa a gente vai conseguir, tá? Porque a gente fica responsável também, assim, por praticidade, né? A gente fica responsável por todo o trâmite, aí até a entrega do contrato registrado no cartório, tá? Então, por isso que a gente consegue ter esse mesmo nível aí de redução de taxa do que o canal que você está sendo atendido no banco, tá bom? Mariana, sim, eu expliquei, talvez a sua pergunta tenha vindo antes, mas os bancos permitem sim a inclusão das taxas de cartório e de TBI. Cada banco tem uma regra no sentido de qual que é o percentual. Normalmente os bancos incluem 5% do valor do imóvel, eles não entram no detalhe se vai ficar menos ou mais, eles colocam 5% e dão os 5% fechados para você utilizar na despesa de documentação ou para outra finalidade, se sobrar o dinheiro, tá? Mas tem essa possibilidade. Cada banco tem um modelo de pagamento, então tem banco que paga isso após a assinatura do contrato e tem banco que só vai pagar isso quando o contrato for registrado, tá? Mas existe essa possibilidade sim. O importante é que, foi uma dica que eu dei ali um pouco atrás, né? Os bancos, eles incluem sim, mas eu acho importante que você tenha o recurso para esse pagamento em mãos e você não conte com isso do banco para poder fazer esses pagamentos. O ideal é que você tenha em mãos e o banco te faça como se fosse um reembolso depois, tá? Mas por celeridade do processo e para você não ficar dependendo, às vezes, se houver essa possibilidade, claro, né? Às vezes não tem jeito, precisa realmente do recurso do banco, mas se houver essa condição, a sugestão é que você mantenha o recurso em mãos e faça o pagamento com seus recursos próprios e depois o banco te reembolsa, tá bom? Marcos, será que conseguimos utilizar o crédito da carta aprovada de imediato dentro do prazo de 90 dias, levando em consideração as pendências de matrícula? Bom, a gente está agora no dia 10 de junho, então, assim, os bancos, né, com exceção do Santander, que tem uma validade de 150 dias, né, a carta de crédito, se ela é feita por um canal de atendimento que atende incorporadores, 150 dias exatamente, os demais bancos têm essa validade de 90 dias mesmo, tá? Então, como a gente não vai aprovar de imediato, a ideia é que a gente faça a aprovação até o final do mês,
considerando, né, que a gente aprove o crédito no final do mês, a gente teria até o final de outubro para emitir os contratos. Então, a ideia é que a gente consiga aproveitar essa carta, essa primeira carta de crédito como uma carta definitiva para a contratação do financiamento, tá? Então, se a matrícula atrasar, né, obviamente, não depende da gente, não é a nossa vontade, mas a gente pode ser, se houver necessidade, a gente faz a revalidação da carta, tá? Mas é importante que a gente não espere, que a gente aprove agora, justamente para ter já em mente, né, como se vai conseguir aprovar o valor total, se tem alguma dificuldade de crédito que a gente precisa trabalhar junto a vocês, e assim por diante, tá bom? Ah, gente, eu estou compartilhando a minha tela aqui, desculpa. Agora eu parei de compartilhar aqui, tá bom? Wagner, posso assinar tudo em São Paulo? Sim, Wagner, você pode. Nós temos a nossa sede em São Paulo, então a gente pode tratar todo o seu processo por São Paulo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, a gente entra no detalhe aí do seu processo aí mais à frente, tá? E aí a gente alinha essa questão, você pode manifestar aí desde o início que você quer fazer o processo por São Paulo, a gente consegue te atender sem problema nenhum, tá bom? Éder, não vi o começo, qual o valor cobrado por vocês? Éder, nada. O nosso trabalho é um presente que a Estilo Fontana está dando para vocês, né? Então, existe uma parceria entre a gente, o objetivo é viabilizar esse processo de financiamento o quanto antes, e a gente não cobra nenhum custo de serviço. Os custos que vocês terão são os custos envolvidos aí a registro do contrato, né, a questão das tarifas que eu mencionei. Mas, de resto, vocês não têm nenhum custo de serviço relacionado ao nosso trabalho, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Só um momentinho que a gente vai projetar aqui as perguntas. Se no Rio de Janeiro nós temos escritório, nós temos, na verdade, a gente tem equipe no Rio de Janeiro que fica alocada dentro de um incorporador. Mas, em caráter de exceção, Marco, a gente consegue te atender pelo Rio de Janeiro também. Então, se você estiver fisicamente no Rio e quiser receber o seu contrato no Rio, eu consigo direcionar para lá também, tá? Obviamente que existe aí a logística, o contrato ele vai nascer em São Paulo, tem a logística do envio do contrato para o Rio de Janeiro, etc., mas a gente alinha isso também, tá bom? Então, não tem problema. Bom, eu estou aguardando aqui para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. A gente deu aqui 1 hora, aqui, que era o horário previsto para a gente fazer o evento. Bom, eu estou vendo aqui que não estão vindo perguntas novas, então eu vou me encaminhar aqui para o encerramento. Eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Perdoem-me pela qualidade da internet, se não ficou muito boa. Eu estou em trânsito, estou em viagem, estou aqui numa operação aqui de Porto Alegre e estava usando a internet do hotel, que não ficou boa, acabei mudando para a minha internet do celular. Mas queria colocar a nossa equipe totalmente à disposição de vocês a partir de amanhã. Assim que vocês receberem o link, vocês conseguem conversar com a nossa equipe pelo WhatsApp. Então, às vezes, se quiser ser mais prático, não precisar pegar o telefone para ligar para a gente, tem lá no WhatsApp, tá, o canal de contato, a gente consegue identificar com quem a gente está falando quando vocês mandam a mensagem pelo WhatsApp. E, por favor, fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem. O nosso objetivo aqui é justamente proporcionar essa experiência tranquila para que vocês possam focar em coisas mais importantes aí em relação à mudança, reforma e etc., tá? E essa live, ela vai ser recortada, a gente vai manter aqui desde o início da apresentação até o momento que eu abro para as perguntas, a gente vai recortar o vídeo dessa live e vai deixar à disposição para vocês consultarem ao longo do processo, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, se vocês tiverem qualquer necessidade. Tá bom? Então, desde já, eu agradeço muito a presença de todos, uma boa noite e um bom descanso para vocês. Os vejo em breve. Até mais.